Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano. Vem comigo que hoje nós vamos falar sobre pressuposto e subentendido. Bom, as informações no texto podem estar explícitas, ou seja, como estão escritas no texto. Vejamos o exemplo. Professora, por que o governo dá mais atenção e grana para a escola de samba do que para nós? Bom, nós percebemos aí que há claramente a ideia explícita. Já na implícita, a gente vai compreender por meio de pistas lexicais ou pelo contexto. Vejamos também o exemplo aí apresentado. Neste bolso nunca entrou dinheiro público. Aí alguém na plateia diz, tá de calça nova, né? Ou seja, você percebe aí de maneira implícita uma crítica, né, contra esse governante que está lá fazendo a sua campanha eleitoral, digamos assim. Nós temos aí várias informações que são implícitas. Bom, nesse primeiro momento é importante sabermos então que há maneiras de que o texto se apresenta de maneira explícita e de maneira implícita. E sendo assim, é importante que falemos também sobre a inferência, que é um raciocínio concluído ou desenvolvido a partir de indícios. A dedução é um tipo de inferência. É necessário fazer as inferências para entender completamente o sentido dos textos verbais e não verbais. Então vamos ver o quadrinho que diz: do que vocês estão brincando? Aí as crianças de governo. Bom, nada de bagunça, hein? As crianças respondem que não se preocupe, não vamos fazer absolutamente nada. Então nós podemos inferir aí que há o quê? Uma crítica também em relação ao governo, como se esse governo não fizesse absolutamente nada. Então nós podemos inferir, né, deduzir que trata-se de uma crítica. Logo, as informações implícitas podem ser pressupostas, né, deduzidas a partir das pistas do texto. Há um comprometimento do falante. Tomou Doril, a dor sumiu. Então, pressupõe-se que se você tomar o comprimido, a dor vai desaparecer. E quando fica subentendida, né? São deduzidas pelo contexto, não há um comprometimento desse falante. Né? Ei, táxi! Aí ele responde, ei, pedestre! Então, não houve aí um comprometimento desse falante ao responder. Então, você subentende aí que houve um engano, né, em relação ao pedido que foi feito pelo pedestre e o taxista não entendeu. Bem, nos pressupostos, as informações elas não estão assim tão explícitas, mas há pistas lexicais no texto que levam à sua compreensão, né? Por exemplo, em Brasília continua chovendo. O que foi posto? Que chove em Brasília. Pressupõe-se que o quê? Que chovia em Brasília, que tem chovido em Brasília. Outro exemplo, esta semana apareceu mais um buraco na rua. Bom, o que foi posto é que há um buraco na rua e você pressupõe que já havia outros buracos na rua. Então, trata-se disso. Apesar da informação não estar totalmente explícita, você é capaz de pressupor a partir destas pistas lexicais que fazem com que a gente compreenda esse texto de uma maneira mais ampla a partir da nossa pré-suposição, a partir de pressupostos. Bom, nós temos como índices de pressupostos certos advérbios, por exemplo, o resultado da prova ainda não foi divulgado. O que significa, né? O que pressupõe-se?
que o resultado será divulgado. Ele ainda não foi divulgado, mas será divulgado. Então é uma pressuposição. Quando usamos certos verbos, o esquema da mala tornou-se público. Bom, se ele tornou-se público, pressupõe-se que o esquema não era público antes, né? Com orações adjetivas, os candidatos a prefeito que só querem defender seus interesses não pensam no povo. Bom, pressupõe-se então que todos os candidatos a prefeito têm interesses individuais apenas, né? Que eles não pensam no povo. E quando há uso de adjetivos, os partidos radicais acabarão com a democracia no Brasil. Então isso significa que, né, a gente pode pressupor que existem partidos que são radicais no Brasil. Né? Quando eu afirmo que eles acabarão com a democracia, eu tenho que pressupor que eles existem. Então, nós tivemos aí alguns exemplos com advérbios, com verbos, com o uso de orações adjetivas e com o uso dos próprios adjetivos de maneira mais direta. São, então, termos que contribuem, né, que são índices de pressuposições. Agora vamos dar uma atenção aos subentendidos. Bem, os subentendidos eles são ideias insinuadas no texto, né? Elas não estão escritas, nós precisamos entender o contexto. O falante não se compromete com a informação implícita, que fica sob a responsabilidade do ouvinte, né? No nosso caso aqui, de quem está lendo. Vamos para alguns exemplos, então. Está frio em uma sala com janela aberta. Então fica subentendido que fecha a janela, que se a gente fechar a janela, esse frio vai diminuir. Outro exemplo, leve o guarda-chuva. Né? Geralmente nossa avó, nossa mãe, nossa tia sempre fala, leva o guarda-chuva, porque fica subentendido, está previsto que vai chover. Outro exemplo, você quer chocolate? Não como doces. Quando a pessoa diz que ela não come doces, fica subentendido que ela não quer, ou seja, não quero. É uma forma mais educada de dizer que não. Então, só para reforçar, é importante a gente entender o contexto. Bem, e por fim, é importante frisar que o subentendido é de responsabilidade do ouvinte, né? Por isso, muitas vezes, é um recurso para dizer sem dizer, não se comprometer com a informação. E nós fazemos isso o tempo todo. Observa o exemplo do diálogo abaixo. Nas eleições de 2014, né? Alguém pergunta, em quem você votou? Aí a pessoa responde, não desperdicei meu voto. Então fica subentendido, de acordo com as crenças do ouvinte, o seguinte, né? Se a pessoa é um petista, é só um exemplo, tá, gente? A pessoa votou na Dilma. Né? Se é um PSDBista, a pessoa votou no Aécio. Né? Então, para alguém que não tem mais esperança nos políticos, a pessoa votou nulo ou votou em branco. Então, o subentendido é da sua responsabilidade, é de acordo com como você reage, né, em relação ao mundo que te cerca, é como você entende esse mundo. Então, se você tem certas preferências, você vota num determinado candidato. Se você não acredita, você vota em branco ou anula seu voto. Bem, por hoje é só. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. Nos encontramos na próxima aula. Até mais. Gratidão.